E aí, galera, tudo bom? Sou Tarcísio Marinho, sou desenvolvedor sênior na gringa, trabalho para empresas dos Estados Unidos, eu trabalho para empresas europeias e eu trabalho para o exterior há mais de 4 anos. Atualmente eu moro no Brasil e moro aqui em Recife, na minha casa, eu trabalho home office. Nesse vídeo aqui eu queria falar um pouco mais sobre a minha experiência na Dub, que é uma startup, uma fintech lá de Nova York, que eu trabalho, já tem mais de 2 anos e meio mais ou menos que eu trabalho nessa empresa, e eu trouxe alguns pontos aqui sobre como que é trabalhar para um mercado de fintech, como é que é trabalhar para uma empresa desse ramo. Fintech, para quem não sabe, é finance junto com tech, né? Então é uma startup de finanças, né, que resolve problemas dessa área de mercado financeiro, ações, investimentos, etc. Então, como que é trabalhar para uma startup de uma fintech de Nova York? Então, como eu estava comentando, eu trabalho na Dub. A Dub, basicamente, falando brevemente para vocês aqui, o que a Dub é? Imagina o Primo Rico. Você não conhece o Primo Rico? O Primo Rico, ele gastou uma grana da porra para conseguir abrir o fundo dele, o fundo grão, né? É um fundo que segue a metodologia de investimento que ele tem. Então, você que quer investir igual o Primo Rico e ter, basicamente, ter a mesma rentabilidade que o Primo Rico tem, você tem que ter o fundo dele. E isso é uma tarefa meio difícil, você precisa passar por órgãos regulatórios aqui no Brasil, tem a B3, tem, enfim, a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários aqui do Brasil, que regula toda essa parte. E lá nos Estados Unidos é a mesma coisa, né? Tem a SEC, que é a SEC, né? Tem a FINRA, que é um outro órgão regulamentador privado dos Estados Unidos. E, no geral, qual é o problema? Para o Primo Rico conseguir abrir esse fundo, ele teve que gastar muito dinheiro, teve que passar por todo um processo burocrático, compliance, para permitir com que as pessoas que querem ter o mesmo patrimônio, ter a mesma rentabilidade que ele tem, consigam investir da mesma forma. E o que a Dub faz? A Dub torna muito mais fácil pessoas comuns, como eu e você, a conseguirem ter acesso a esses patrimônios, a esses portfólios de investimento, e ter a mesma rentabilidade que um portfólio manager, que essa galera que é gestora de fundo tem. E basicamente como é que funciona? A gente tem um aplicativo, que você entra no aplicativo, você entra pelo celular aqui no aplicativo, e nesse aplicativo basicamente você consegue copiar um portfólio, e toda a movimentação que é feita naquele portfólio, você também faz aquela mesma movimentação. Se o criador comprar e vender, você também vai comprar e vender, e você não precisa se preocupar com nada disso. Isso garante com que você tenha a mesma rentabilidade, né, do que o criador. E isso, assim, é um conceito muito novo, é um conceito chamado de copy trading. Esse conceito já existia em cripto, em outros mercados, mas para o mercado tradicional de ação, fundo imobiliário, ETF e esse tipo de mercado tradicional não existia até então. E a Dub faz justamente isso. Então, basicamente, a gente é uma startup. Eu comecei na empresa há mais de 2 anos atrás e eu comecei do zero. Então não tinha nenhuma outra pessoa. Mentira, tinha uma galera trabalhando já, mas assim, eu fui um dos primeiros a entrar na empresa e ser um dos primeiros funcionários a começar a construir essa startup. E eu trouxe alguns pontos aqui de como que é trabalhar para uma fintech dos Estados Unidos, né? Então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui foi que é uma regulação muito grande. Então, como eu estava comentando, que a gente é regulado por alguns órgãos regulamentadores dos Estados Unidos, SEC, que é SEC, SEC, e a FINRA, que é FINRA, que é um segundo órgão regulamentador privado dos Estados Unidos, né? E eles regulam basicamente o mercado. Então a gente tem que tomar muito cuidado dentro do aplicativo com todos os textos que aparecem na tela, com tudo que a gente menciona dentro do aplicativo. A gente tem que tomar cuidado com as entidades, tem que tomar cuidado com os nomes, tomar cuidado com o que a gente fala dentro do aplicativo, porque tudo isso é extremamente no detalhe verificado pelas entidades regulamentadoras. Isso envolve não só o aplicativo, mas também todo o marketing que a gente faz do aplicativo nas redes sociais, através de tráfego e tudo mais. Segundo ponto aqui que eu falo um pouco mais de parte técnica, né? A parte de construção de features e funcionalidades nem sempre chega aí para produção e nem sempre consegue estar na mão dos usuários. Já aconteceu várias vezes durante o desenvolvimento de alguma funcionalidade ela ser despriorizada e a gente tem que mudar a rota e começar a fazer outras funcionalidades porque naquele momento era mais importante. Como a Dub é uma startup, a gente está em constante mudança. E por estar em constante mudança, às vezes requer que a gente deixe de lado alguma funcionalidade que a gente está desenvolvendo e foque em outras. E nesse processo, às vezes, alguma funcionalidade acaba sendo despriorizada e nunca mais você vai ter
vai ser tocar na mão dos usuários e você às vezes tem que parar de trabalhar o que você estava fazendo e trabalhar em outras coisas. Segundo ponto aqui, cara, que desde que eu estou no início, o app nem existia. Então a gente passou por muitas fases do produto, fases de desenvolvimento do produto. Já passamos por fase desde a ideação, qual vai ser a funcionalidade core que a gente vai desenvolver, o que vai ter nessa funcionalidade, né, até o rollout disso em produção e os usuários tendo acesso. A gente, desde o momento que a gente tinha 0 usuários, até o momento hoje, que a gente está mais ou menos com 40 mil assinantes pagantes, né? 40 mil pessoas que estão usando, pagando o aplicativo todos os meses. Flexibilidade e troca de contexto constante. Isso é uma coisa que, assim, se você trabalha em startup, você sente isso na pele, que você constantemente tem novas prioridades. Então, às vezes, o trabalho que você estava fazendo é algo que você precisa se desapegar dele, porque tem outras coisas mais importantes que você tem que fazer, né? E isso a gente passa na nossa própria empresa, né? Na TM Jobs, na nossa startup, no nosso site que a gente tem aqui no Brasil, a gente também passa por isso. A gente está constantemente repriorizando as coisas. Segundo ponto, né? Acho que terceiro ponto, sei lá. A gente tem que pensar e escrever um código pensando muito na escalabilidade. Então, como eu estava comentando, a gente tem mais de 40 mil assinantes e o código que a gente escreve é extremamente crítico porque afeta diretamente o dinheiro de 40 mil pessoas, né? E como é um SaaS, como que é um aplicativo, a gente tem que pensar na escalabilidade desse aplicativo para cada vez mais pessoas, para 100 mil, 200 mil, 300, 500, 1 milhão de pessoas. Então, especialmente eu que trabalho no back-end, tenho que me preocupar muito com a escalabilidade, construir sistemas escaláveis. Então, a gente usa muita mensageria, a gente usa muito caching, a gente usa microserviços, né? Então, a gente tem vários microserviços, a gente usa muita cloud, a gente tem toda a parte de deploy, CI/CD, testes, né? Então, tudo isso para garantir que o nosso código vai ser tanto escalável e garantir que o código vai estar seguro e garantir que o código vai estar bem feito, tá? E nada disso é perfeito, não existe mundo perfeito, né? Então, não é porque é uma startup que tudo é perfeito, né? E tem muito essa vibe no mundo das startups de entregar rápido, fazer rápido, time to market, tempo de chegar ao mercado. Isso é muito importante. Então, não é porque você está na startup prezando por garantir a segurança, qualidade, escalabilidade, que tudo é perfeito. Então, tem vários sistemas legados, né? Então, acho que muitos de vocês, praticamente todo mundo já que trabalha com tecnologia, já teve eventualmente que dar suporte e teve que dar manutenção e mexer e atualizar e, enfim, construir novas funcionalidades em cima de um sistema legado. E isso acaba que acontece em todo tipo de empresa. Até no Google, no Facebook, na Amazon, na Apple, você vai passar por isso e vai ter código legado que você tem que se acostumar com esse tipo de código, saber lidar, entender como ele funciona e trabalhar em cima dele para manter e desenvolver ele cada vez mais, né? Então, a gente passou por muitos desafios durante toda essa jornada, né? Desde desafios técnicos, desafios de performance, desafios de funcionalidades que pararam de funcionar, que a gente teve que ir lá, correr, passar a madrugada ali resolvendo o problema, né? Enfim, então a gente já passou por muitos desafios durante toda essa caminhada, né? O aplicativo está vivo, com assinante pagante, um pouco mais de um ano e meio mais ou menos, e eu trabalho na empresa tem 2 anos e meio, né? Então você pode imaginar o tanto de desafio que a gente já passou nessa trajetória. E eu acho que o último ponto que eu queria comentar aqui sobre como que é trabalhar para uma startup de Nova York, dentro do ramo de fintech, é justamente o ponto de trabalhar com pessoas do mundo inteiro. Então, hoje em dia eu trabalho com gente dos Estados Unidos, trabalho com pessoas da Europa, pessoas das Filipinas, pessoas da Filipinas Ásia ali, né? Então tem gente da Coreia do Sul, tem gente das Filipinas, tem gente da Polônia, tem gente do leste europeu, tem gente que trabalhava em Londres, tem gente que está nos Estados Unidos, Nova York, tem gente que está no Pacific Coast, né, na costa pacífica ali dos Estados Unidos. Então é gente do mundo inteiro que eu acabo tendo o dia a dia ali, interagindo, convivendo, trabalhando junto, em conjunto, né. Então acho que por esse vídeo foram esses pontos aqui que eu anotei sobre como que é trabalhar numa fintech, né. Se vocês estão interessados em algum ponto específico e querem que eu compartilhe um pouco mais e traga mais informações sobre como que é trabalhar ou sobre alguns pontos específicos que vocês têm interesse, bota nos comentários aqui que eu vou estar lendo os comentários de vocês, respondendo vocês, e eu gravo mais vídeos futuramente para compartilhar mais sobre como que é o dia a dia de um dev trabalhando para empresas internacionais. Então se tu curtiu, deixa o like, se inscreve aqui no canal e eu te vejo no próximo vídeo.